no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma peça em quile, que é essa imagem que está na capa, né, do vídeo, e que é meio que uma releitura da Dama e o Vagabundo, né, só que utilizando, ao invés de cachorro, a gente vai utilizar um casal de gatos. Então, como base, né, para a gente fazer a colagem, a gente pode utilizar um papel, pode ser um papel com 10 por 15, ou até um pouco menor, pode ser quadrado, retangular, um papel assim, pequeno, que tenha por volta de 10, 12 centímetros, tá bom? E as tirinhas, não precisa ser exatamente essa cor, mas de preferência a gente utilizar a branca para poder fazer a gatinha, né? E aí um rosa ou um vermelho para poder fazer os detalhes. E para fazer o gato a gente pega e utiliza umas cores mais terrosa, marrom escuro, marrom claro, amarelo, mas também poderia ser um cinza para tentar fazer um gato malhado. E ela a gente faz numa cor única, uma gatinha toda branca, tá? Vamos começar com o corpo da gatinha. Eu estou utilizando uma fitinha aqui que tem mais ou menos uns 45 centímetros de comprimento por 3 milímetros. Então, mas pode ser uma tirinha de 5 centímetros, de 5 milímetros, no caso meio centímetros de largura, e de comprimento pode ser a partir de 30. Com 30 já dá certinho. Eu vou fazer só com 45 para não precisar cortar a minha aqui. Mas a partir de 30 centímetros já dá certo. Então, a maioria das tirinhas que a gente vai utilizar vai ser com tamanho máximo de 30 centímetros. A não ser que a sua seja igual a minha e tenha um pouco mais, mas pode trabalhar com 30 centímetros mesmo. A gente vai enrolar, fazendo o círculo fechado. Vamos tirar. Opa, caindo aqui hoje. Vamos tirar, vamos deixar ela abrir um pouquinho na nossa mão, um tanto que a gente consiga trabalhar e deixar um corpinho bacana para a gatinha. Então, o que acontece? O tamanho do corpo que a gente fizer vai determinar o restante das nossas peças. Então, quanto maior o corpo, mais fitinha a gente vai utilizar para fazer a cabeça, para fazer as orelhas, e quanto menor, menor a quantidade. Então tem que ser um tamanho bom que fique tranquilo para você fazer o corpinho, que ele não fique um corpinho muito pequeno, e que também depois você consiga trabalhar com a cabeça e as orelhas, criando o tamanho certo, fazer uma simetria, para não ficar nem uma cabeça muito grande ou muito pequena. Então, ó, a gente vai apertar aqui, ó, colar e fazer a forma da gota que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Que é só soltar o círculo, colar e apertar uma das extremidades, formando uma gotinha. Eu estou criando aqui, ó, o tamanho do corpinho com mais ou menos uns 3 centímetros de altura. Então, para vocês terem uma noção. Praticamente o tamanho de um polegar aqui. E esse vai ser o corpinho da gatinha. Agora, independente do tamanho que você esteja trabalhando, para fazer a cabeça, a gente vai pegar... Poxa, essa fitinha não está inteira. A gente vai utilizar praticamente metade de uma tirinha. Então, se você usou 30 centímetros, vai ser a metade dessa tirinha. É metade do tamanho que você usou para fazer o corpinho. Tá? Para que a cabeça não fique um tamanho desproporcional comparado com o corpo. Então, a gente vai enrolar. Depois de enrolar tudo, a gente vai deixar ela abrir um pouquinho. E deixa abrir um tamanho que você veja que fique bacana. Que não fique uma cabeça muito grande, nem muito pequena. Não tem um tamanho certo, tá? Vai ter que ser muito de olho. Mais ou menos 1 centímetro para menos, se você tiver utilizado o mesmo tamanho da minha, que teve 3 centímetros. Então, é 1/3 do tamanho do corpo, praticamente. Um pouquinho mais, talvez. Para fazer a cabecinha. A gente deixa secar. E ela vai ficar mais ou menos assim, ó. A gotinha vai ficar meio inclinadinha, não vai ficar em pé, vai ficar meio na diagonal. E a cabeça, a gente deixa bem certinho. A gente põe aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Nesse formato. E agora, com a outra metade que sobrou, a gente corta em 2 e faz com cada uma delas as orelhas. Então, independente do tamanho que você usar,
tem que lembrar, o corpo vai ser um tamanho, vai ser uma fita, o tamanho que você usar, a cabeça vai ser a metade, e com a outra metade você vai fazer as orelhas. Esse é bem mais fechadinho, então uma bolinha um pouco menor do que a cabeça. Vamos dizer, praticamente a metade da cabeça. E vamos colar. Ela não vai ficar assim redondinha, a gente vai fazer os ângulos, mas para ter uma noção. Para fazer a orelhinha, a gente vai apertar. Deixa eu só focar aqui. Vai apertar formando a gota e apertar de um lado e do outro aqui embaixo para formar um triângulo bem pequeno. Aqui, ó. Se ela ficar mais tortinha, não ficar tão retinha, não tem importância. É bom que cria até formatos na orelha. E vai fazer isso com os dois lados, tá? Aqui nós temos os dois triângulos, né? Aqui na parte de baixo a gente deixou retinho. Como a cabeça é circular, a gente pode pegar. Pode ser uma caneta mesmo, eu vou dar aqui. E você vai apertar assim, ó. Deixa eu focar um pouquinho mais. Vai fazer assim, ó, para criar esse arredondado na parte de baixo. E assim a gente poder colar certinho na cabeça. Aqui, ó. Em cima continua pontudo. Para quando a gente chegar aqui na cabeça e colocar, ele ficar um arredondadinho mais certinho. Aqui, ó. Faz o encaixe certinho. Tá? Agora vamos fazer o rabinho da gatinha. Aqui não tem muito tamanho, é só você pegar uma fitinha, ver o tamanho que você vai querer o rabinho e cortar ela em dois, porque a gente vai dobrar no meio. Então, esse tamanho acho que tá bom, a gente vem aqui, ó. Vai dobrar ela aqui. E dar uma arredondadinha. Pode ser com a mão ou com a ferramenta. Eu vou colocar a ferramenta aqui. Vou só encostar. Aqui, ó. Só dar uma arredondadinha. Se tiver um palitinho, acho que vai ser mais fácil até. Tem uma arredondadinha, só pra ficar no formatinho. E aí, confere o tamanho do rabinho que a gente vai querer. E cola as duas fitas juntas aqui. E corta o restante. A ponta que não for utilizar. E praticamente a gente vai repetir o mesmo passo com o outro lado. Com exceção do corpinho. A gente vai fazer a cabeça, o rabo e as orelhas, essas peças do outro lado. Só que com a diferença que a gente vai utilizar cores diferentes. Por exemplo, eu vou começar com a cabeça. Então, vou pegar uma fitinha que eu queira a cabeça, eu vou fazer um marrom mais clarinho. Então, vou tirar metade da fitinha, né, pra fazer a cabeça. E enrolar. Enrolar e colar. Bem, eu já voltei aqui. Então, eu meio que copiei, fiz a cabeça da mesma forma. A orelha eu fiz da mesma cor da cabeça. Utilizei um tom mais claro para fazer a outra orelha, usando o mesmo processo. E o rabo é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de eu colocar para dentro, dei uma viradinha aqui e esse eu vou jogar mais para fora. E agora a gente vai fazer o corpinho, que é algo mais diferente desse que vai ser malhado, tá? Então, eu vou pegar as sobras do mais escuro que eu utilizei para o rabo, o que sobrou do que eu fiz a cabeça e esse tom mais claro aqui. Você pode utilizar, não precisa ser sobra, mas eu vou utilizar essas que eu já fiz. Então, vou pegar essas que sobraram, que estão maiores, e vou cortar no meio para ficar uns tamanhos
meio que parecido. O que a gente vai fazer? A gente vai enrolar sem colar agora. A gente vai enrolar assim. Vamos encaixar a ferramenta. E enrolando um pouquinho, a gente solta, vem para outra ponta. Enrola mais um pouquinho. Solta. Vem para cá. Enrola para o lado oposto. Mesmo que desenrole um pouco do que a gente já enrolou, tudo bem. Vai ficando assim e vai fazendo isso. Aqui é a mesma coisa. A ferramenta tá um pouquinho ruim para encaixar. Aí sim. E ela vai ficar assim. A gente vai arrumando depois um pouquinho com a mão. Fica algo mais ou menos assim. Não é um formato específico, mas é só pra gente criar vários desenhos. Faz isso com cada uma dessas fitinhas que a gente separou. Bom, nós temos aqui, eu fiz, praticamente a gente vai precisar só de 3 peças, tá? Então, uma mais clara, um pouquinho mais escura e outra mais escura. Vai ficar mais ou menos assim. E aí a gente vai pegar e criar esse formatinho do corpo da gatinha, só a parte de fora. Então a gente pode pegar a metade, né, de uma fitinha que sobrou, dobrar no meio e fazer um formato do corpinho. Então a gente dobra um pouquinho aqui para não precisar ter que cortar. Faz o tamanho do corpinho mais ou menos. Pode até deixar esse espacinho, ó, para criar o desenho. E dobra para o outro lado. Se quiser corta um pouquinho, então cola tudo, tá? E vai ficar algo assim. Então esse vai ser o corpinho do gatinho. Vou tirar as outras peças. Então como que a gente vai colar? A gente vai passar cola em toda essa volta dele e colar meio que na diagonal, tá? Então já vou colar todas as outras peças, que era da forma que a gente estava deixando, cabecinha e tudo, para ter uma noção. E esse aqui a gente passa, cola em volta aqui. Vou colar e já volto. E esse resultado é já com colagem. Então agora a gente vai fazer um detalhe no rabo dela e aproveitar e colar aqui, ó. Esse aqui eu usei um tom mais escuro, a mesma cor do corpo é a cor da cabeça, pra gente poder criar um padrão. E agora a gente vai fazer o interior dele e o detalhe da gatinha, tá? Então o interior dele, acho que eu vou pegar até um pouquinho mais perto. Nós vamos coloca um desses e vai ajeitando o máximo que você conseguir para poder criar espaço. Pra gente conseguir colocar pelo menos 2 ou 3, dependendo do espaço. Então, eu vou colar aqui e já volto para mostrar. Mas é só ir acertando, empurrando, para deixar bem juntinho essas bolinhas. Encaixando conforme for dando. Para colar você pode passar cola em todo o espaço aqui, já que a gente vai preencher ele todo. Fica mais fácil. E o fundo também é a mesma cor do gato. E eu vou pegar um deles, ó. E vou empurrando e acertando para que encaixe todos. Começa com um deles, vai empurrando. Se você quiser usar um palitinho para poder conseguir acertar. Se tiver que amassar um pouquinho, amassa. E vai fazendo assim, ó. E aí, vou pegar agora um pouquinho do marrom mais claro, que é a mesma cor do corpo, para poder empurrar mais. E aí sim vem com o último, que é o mais escuro. Depois eu coloco o maior e aí a gente vai tentando ajeitar, porque a gente vai ter que meio que dar uma amassadinha mesmo, para que caiba todos. Parece que não vai caber, mas no final cabe, porque tem bastante espaço. É que os círculos estão abertos, então quando a gente aperta, ele fecha. Então toma cuidado para não deformar muito o corpinho do gatinho. E a gente vai empurrando aqui e acertando. Deixa eu abrir mais, fechar mais. E ele ficou assim, ó. Parece que a gente fez vários
bolinhos e colocou aqui dentro. Na verdade não, a gente usou uns grandes e só foi ajeitando. Podia ter ficado mais centralizado, mas na hora que eu fui colar, eu acabei colando mais pra cá, mas depois é só a gente cortar, porque esse aqui tá um tamanho grande, cortar, deixar um tamanho menor e colar no fundo de outra cor, tá? Então, eu vou agora fazer o detalhezinho do rabo da gatinha. Então, a gente vai pegar uma cor como se fosse o vermelho mesmo. Pode tirar bem pequenininho, então, mais ou menos uns 8 centímetros. Corta dois do mesmo tamanho. E a gente vai enrolar bem curtinho. Assim. E colar. Se precisar, a gente puxa um pouquinho. E aí, vou tentar focar aqui. Aqui. Depois que o círculo estiver pronto, a gente vai pegar uma caneta ou algo. Opa, deu uma desmanchadinha aqui. E empurrar assim, para formar como se fosse metade de um lacinho. E faz isso para os dois lados do rabinho. Depois a gente fizer, a gente vai colar uma de cada lado para poder fazer o lacinho e ficar dessa maneira assim. Vou finalizar e volto com a obra pronta, tá? Eu voltei com a peça acabada, já cortei para deixar mais centralizado. Aqui tem uma sombra, parece que vem até aqui, mas não veio. E aí eu fiz a mesma técnica do interior do corpinho, de só enrolar de um lado, depois pro outro, e depois colei aqui embaixo e pus para poder fazer a grama, tá? É bem simplesinha, essa é só enrolar, ela é aleatória, tá vendo que uns ficam mais fechados, outros mais abertos. Então ela não tem muito que um lado certo, é meio que você vai deixando o formato que você quer, apertando, aumentando. E aí fica dessa forma, com o lacinho aqui, a gatinha mais delicadinha, mais certinho, e o gato mais rajadinho, mais gordinho. Aí depois a gente vai acertando e apertando conforme a gente vai achar melhor. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. É bom que assim a gente pôde relembrar um pouco das técnicas que a gente já sabia, da gota, do círculo, do triângulo, e aprender duas novas, que é essa aqui, que é a meia-lua, na verdade é uma lua minguante, e essa nova aqui, que é só de arabescos, que a gente vai enrolando, e ela serve para preenchimento. Então você pode fazer um coração todo em volta, como a gente fez o corpinho deles, de vermelho, e depois preencher colorido ou até de vermelho, só usando esse aqui. Ao invés de fazer várias bolinhas pequenas, você pode fazer vários arabescos dessa forma e preencher um coração ou qualquer outro tipo de imagem que você tenha feito o contorno e depois faz só o preenchimento, colorido assim ou numa cor única. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para as próximas aulas. Até mais, tchau, tchau!